Olá, meus caros alunos do terceiro ano do ensino médio da Mediação Tecnológica Rondônia. Estamos aqui de volta para fazer aquele comentário nessa aula número 13, que nós vimos sobre o quê? Sobre as aminas. Vamos revisar então o conteúdo? Olha só, na revisão nós vimos que aminas, o que são aminas mesmo, hein? Aminas são compostos teoricamente derivados de quem? Da amônia, NH3, que ocorre pela substituição de um, dois ou três hidrogênios por grupos alquilas ou arila. O que é grupo alquila ou arila? São radicais alquila, quer dizer, derivados dos alcanos, o metil, o etil, o propil, etc. E arila são radicais derivados dos aromáticos, né? Como fenil, enfim. E assim sendo, nós vimos que, sendo a amônia um composto inorgânico, então ela origina compostos orgânicos. Que compostos são esses? São compostos que pertencem à função amina. Quando é que a amônia se transforma numa amina? Quando eu retiro o hidrogênio da amônia e coloco um radical, então aí eu tenho o quê? Uma amina primária. Por quê? Porque apenas um hidrogênio foi substituído. Quando eu tenho na amônia dois hidrogênios substituídos por radicais, eu passarei a dizer que eu tenho aqui agora uma amina secundária. E quando eu tenho da amônia três hidrogênios e substituo por três radicais, então eu tenho assim uma amina terciária. Esperamos que vocês nunca mais esqueçam sobre a classificação das aminas. E aí essa amina ela pode ter uma estrutura gigantesca, né? Pode ter esses radicais têm muitos carbonos, ou ainda essas aminas, elas fazerem parte de estrutura de compostos orgânicos, como nós vimos os antidepressivos, nós vimos a serotonina, nós vimos aí a fluoxetina, a dopamina, nós vimos que nela existem outras funções, porém, as aminas estão presentes na estrutura molecular daquele composto, tá bom? Partindo ainda da nomenclatura das aminas primárias, nós vimos que a nomenclatura das aminas é bastante simples. Você escreve os nomes dos grupos ligados ao nitrogênio, seguido da palavra amina, né? E aí nós teremos, olha aí, o nome do grupo e a palavra amina. Com relação a essa nomenclatura também, eu posso pegar o prefixo, que é referente ao número de carbono que tem no composto, e fixo, ano, e a palavra amina. Lembra o quê? Do metilamina. Então eu tenho o radical metil, onde eu tenho metilamina. Mas eu posso, quantos carbonos tem no metil? Não tem um? Então eu posso falar metanamina. Se eu tiver dois carbonos na estrutura da amina, é porque eu tenho o radical etil. Aí eu vou ler etilamina ou etanamina. Dois carbonos, amina, porque ane, e amina, porque eu estou na função amina. Se eu tiver quatro, aí eu vou ler butilamina, ou como são quatro carbonos, eu posso ler butanamina, quer dizer, butanamina. E aí, assim, você visualiza e aprende como se dá nome aos compostos que pertencem à função nitrogenada, que são exatamente as funções amina, tá bom? Meu caro aluno, desejo a você boa sorte aí na sua atividade de sala e voltaremos já já para fazer o comentário dessas questões que você vai realizar, que você vai resolver daqui a pouco, falou? Voltaremos já já e boa sorte para você.
Agora, meu caro aluno, vamos em frente, porque, olha só, comentando a atividade de sala que você acabou de resolver. Então, nós temos aqui o seguinte, olha só. Com relação à primeira questão da atividade, nós temos atenolol é uma droga que pertence ao grupo dos beta-bloqueadores, uma classe de substâncias usadas principalmente em doenças cardiovasculares. E isso foi introduzido em 1976, onde o atenolol foi desenvolvido como um substituto para o propanolol no tratamento da hipertensão. A hipertensão é uma condição clínica na qual a pressão sanguínea em repouso ultrapassa 140 por 90 milímetros de mercúrio, né? Como definido pela Organização Mundial de Saúde. A hipertensão é um fator de risco para ataques cardíacos, infarto e sérios danos renais. Então, aqui está a estrutura do atenolol, para que vocês possam observar a estrutura, né? Sendo assim, a propósito da estrutura química do atenolol, representada, assinale a única alternativa correta. Vamos ver aí, dentre das 5 alternativas, qual realmente é a alternativa correta. Letra A. Apresenta uma função amina terciária. Letra B. Apresenta um álcool primário. Letra C. Apresenta as funções cetona e éster. Apresenta uma amina secundária e um álcool secundário. Ou apresenta uma amina secundária e uma amina primária. Daí, meu caro aluno, o que você assinalou como resposta correta, já que vocês sabem o que caracteriza as aminas, tá bom? Então, olha aí. O atenolol apresenta uma amina secundária e um álcool secundário. Por quê? Vamos olhar na estrutura? Por que é a letra B? Então, olha aqui. Ó. Amina secundária quer dizer 2 hidrogênios da amônia foram substituídos. Então, eu tenho aqui, olha só, uma amina secundária. E agora, por que um álcool? Por que um álcool secundário? Então, a amina secundária está aí. E agora o álcool secundário. Por que o álcool secundário? Porque nós aprendemos que álcool primário é aquele que a hidroxila do álcool está num carbono primário. E aqui a hidroxila está exatamente no álcool secundário, que é um carbono que está entre 2 outros carbonos. E nesse carbono, nós dizemos que o álcool é secundário, beleza? Então, nós temos aqui, olha aí, álcool secundário. Por quê? Porque a hidroxila está no carbono secundário. Sendo assim, olha, nós revisamos, além das aminas, nós revisamos também a função álcool, né? Só para lembrar que álcool é quando a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Quando o carbono ele é insaturado, tem uma dupla ligação, aí não é álcool, é o enol. Ou se a hidroxila estiver ligado ao anel benzeno, aí nós temos o fenol, né? Conforme nós vimos nas aulas anteriores. Só para você lembrar que o que importava aqui nessa questão era identificar o quê? A amina secundária e um álcool secundário, caracterizando a resposta alternativa D. Partiremos agora para a segunda questão, onde diz o seguinte, olha só. A adrenalina tem fórmula estrutural abaixo. Então, olha só essa estrutura aí. Será possível, então, a gente encontrar mais de uma função orgânica neste composto? O enunciado diz, neste composto, podemos identificar os seguintes grupos funcionais. Será que nós podemos, na letra A, tá certo?
existe um fenol, existe um álcool e existe uma amina. Na letra B, existe um álcool, um aldeído e um ácido carboxílico. Na letra C, existe o álcool, o fenol e um aldeído. Na letra D, existe o enol, uma acetona e um álcool. Ou você assinalou, ou você achou que é, a letra E, onde tem cetona, álcool e fenol. Agora eu pergunto, e aí, meu caro aluno, você já sabe os grupos funcionais de algumas funções orgânicas que abordamos para vocês em outras aulas também, né? Mas aqui nós estamos falando da estrutura da adrenalina. E aí, qual a alternativa correta que você pode ter assinalado aí, que você escolheu? Olha aí, hein? Se você realmente assinalou que foi a alternativa A, e aí de cara você já está vendo que na estrutura da... Você tem o quê? Você tem, olha aí, ó, o benzeno e a ele ligado à hidroxila. Então isso aqui caracteriza o quê? Caracteriza o fenol. Mas essa hidroxila aqui está ligada ao quê? Está ligada ao carbono secundário. Então aqui a função é um álcool. E será que ainda existe outra função na adrenalina? Ah, nós temos aqui a amina, né? Onde nós temos uma amina secundária. Por quê? Porque 2 nitrogênio foram substituídos. Então eu estou justificando aqui por que você assinalou a letra A e seria a resposta correta. Mesmo assim, vamos lá no comentário, olha aí. A alternativa A. Por quê? Conforme eu falei, olha aí. OH, isso aqui caracteriza exatamente a função álcool, não é? Então, olha aí, e a função fenol. Então, eu tenho fenol, eu tenho a função álcool e eu tenho a função amina em apenas um composto. Olha só, eu gostaria de enfatizar para você que o fenol pode existir no grupo benzeno, que você está vendo aqui, esse aqui é o benzeno, e no benzeno você pode ter várias hidroxilas ligado ao carbono diretamente, então eu tenho aí a função fenol. Álcool diferencia dos fenol, então lembrando, olha, nós vimos na aula, quando trabalhamos os álcools, que álcools é exatamente estruturas de cadeia aberta, cadeia alifática, mas que o grupo funcional se caracterizava pela hidroxila, está ligada a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Saturado é aquele que só tem ligações simples. E aí, no caso, o álcool, e ele é um álcool secundário, enfatizando por quê? Porque o carbono é secundário, está ligado a 2 carbonos, tá certo? Agora, a terceira função que nós vimos aí, exatamente a nossa amiga amina, né? Onde eu posso ter o N ligado a um H, 2 hidrogênios substituídos, então, uma amina secundária. Se eu tivesse 2 hidrogênios aí apenas, era uma amina primária, porque nós teríamos 2 hidrogênios substituídos. Mas se eu tivesse nenhum hidrogênio, tivesse apenas um nitrogênio, seria terciária. Por quê? Porque todos os 3 hidrogênios foram substituídos. E assim, meu caro aluno, sempre que estou abordando uma questão, então eu aproveito a oportunidade para ir falando das outras funções, para que nas questões você possa ter sucesso, tá bom? Agora partiremos para Se Liga no Enem, que você vai, olha só, essa questão aqui, ela foi aplicada no Enem de 2021, ó, recentemente. E agora? Agora trata-se do propranolol. Olha aí, propranolol. É um fármaco, quer dizer, é um componente do medicamento, quando a gente fala fármaco, né?
é um fármaco pouco solúvel em água, que é utilizado no tratamento de algumas doenças cardiovasculares. Porém, quando essa substância é tratada com uma quantidade estequiométrica de um ácido de Bronsted-Lowry, o grupamento de maior basicidade reage com o próton, levando à formação de um derivado solúvel em água. Ok? Então, olha aí, você deve estar lembrado lá da teoria de ácido de Bronsted-Lowry. Tá certo? Então, ácido de Bronsted-Lowry é aquele que libera H+. E base de Bronsted-Lowry é aquele que libera OH-. Então, olha só. Daí sendo, eu estou falando porque esse termo é lá do primeiro ano do ensino médio. Tá bom? E aí a gente tem que entender que nós estamos aqui no terceiro ano e não podemos esquecer os conteúdos anteriores. Aqui, olha só a estrutura do propanolol, né? E aí você olhando para ele, você já tem uma ideia mais ou menos das funções orgânicas que vocês têm presente nessa estrutura, né? E aí, de acordo com Gonçalves et al., conceitualizando reações ácido-base de Bronsted-Lowry, né? De acordo com a teoria lá de Bronsted-Lowry, usando comprimidos que têm propanolol e nimesulida, o que nós sabemos? É que naquela estrutura, tá bom? Nós temos o quê? Que o ácido de Bronsted-Lowry, ele reage quimicamente com a hidroxila alcoólica, com, letra B, os anéis aromáticos, com as metilas terminais, com o grupamento amina, ou letra E, o oxigênio do grupamento éter. Agora sim, agora veja bem, porque essa questão é de suma importância, onde nós tivemos aqui, olha aí, sobre as reações que envolvem a teoria de ácido-base, lá de Bronsted-Lowry. E aí, qual a resposta correta mesmo? Logicamente, o grupamento amina, né? A letra D é a alternativa correta. Mas, para isso, vamos lá no comentário para a gente fundamentar e entender melhor por que a alternativa D. É que nós sabemos que as aminas, elas apresentam o caráter básico. Lembra que eu falei? Olha a alcalinidade, olha a basicidade das substâncias, né, aminas. Então, as aminas possuem caráter básico porque elas derivam da amônia. E seu átomo de nitrogênio possui um par de elétrons que não foram compartilhados. O que é isso? Então, você tem o nitrogênio, tem 5 elétrons na última camada. 3 está envolvido de hidrogênio e sobra lá um par de elétrons. Sendo assim, possível, portanto, o quê? Dele oferecer esse par de elétrons, segundo a teoria de Gilbert e Lewis, caracterizando uma base que é toda espécie química capaz de oferecer um par de elétrons, tá bom? Aí, sendo assim, olha só, desta forma, nós entendemos porque a alternativa B caracteriza o quê? Uma base de Bronsted-Lowry na estrutura do propanolol. Aí, meu caro aluno, que bacana, né? Funções que têm muito a ver com o nosso cotidiano, que tem muito a ver com o nosso dia a dia. E aí, tanto dos medicamentos, como eu falei também, na composição química dos peixes, nós encontramos bastante compostos aminas, inclusive as proteínas, tá bom? Então, sucesso a vocês e convidamos vocês para a próxima aula. Valeu?